Mesmo quando a jornada parece sem fim, tua graça exercer ilumina o caminho que eu queria. Novo amanhã, minha fé se renova em teus braços. Paz do Senhor, amados. Amém. Diante de uma festa tão maravilhosa, de banquetes que foram nos oferecidos aqui, né? Eu fui para casa, assim como a pastora Benedita falou, tão radiante, tão cheia da glória, tão cheia da presença de Deus. Mas resta uma pergunta: cabe mais de Deus aí? Aleluia, porque Ele está na casa e todos os dias Ele nos propõe banquetes para que nós venhamos nos saciar da sua palavra, amém? Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, 24. Nós vamos ler do 13 a seguir. É uma história bastante conhecida. Mas o Senhor tem algo para nos comunicar nessa noite. Que fala assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava dele escrito nas Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão, partiu, abençoou e lhes deu. E abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós reconhecemos que o poder é teu, a graça é tua, a igreja é tua e nós somos teus, Pai. Então vivifica a tua palavra
Senhor, porque de nada adianta nós falarmos se o Senhor não trouxer vida. Então, Pai, nessa noite, nós nos apresentamos a Ti como sacrifício vivo e santo, Pai, no Teu altar, para que o Senhor possa receber e fazer engrandecido o Teu nome, Pai. Deus, aquece cada coração aqui nessa noite e fala conosco e nos edifica pela Tua palavra. Fica à vontade em nosso meio e faz como Te apraz, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Você pode deixar a Bíblia aberta. Nesse texto nós vamos utilizar basicamente só ele na ministração dessa noite. Será um sermão textual, né, expositivo. Vamos nos ater somente a esse texto. Mas, amados, entrando no contexto histórico que esses discípulos tinham vivido, e só deixando claro aqui que eles não faziam parte, né, dos 12, eram outros discípulos, tanto é que o nome de um deles era Cleófas. Mas nós sabemos que o contexto que eles vinham anteriormente foi um contexto que era sem precedentes. Foi um contexto onde a divindade entrou na terra. E o sobrenatural se naturalizou, como nunca se tinha visto antes. Porque Jesus, nas Escrituras, estão relatados, né, entre 33 e 35 milagres operados por Jesus. Se bem que o livro de Marcos vai falar que esses milagres foram escritos, né, só para demonstrar que o Senhor tem poder. Mas se fosse para relatar que, né, as canetas, as tintas não daria, não caberia de tamanhos milagres que o Senhor fez. E alguns não estão registrados. Então esse povo vem de um contexto do avivamento. O avivamento tinha chegado ali. Onde Jesus estava passando, o negócio estava sério. Que era aleijado andando. Era homem da mão ressequida, tendo a mão curada. Sabe, era uma manifestação. Era uma mulher que estava encurvada, voltando ao seu convívio. Ele passa também em Samaria, vê a mulher samaritana. E Jesus vai fazendo coisas grandiosas. E os discípulos que estavam com ele, eles não ficaram sabendo do que estava acontecendo. Eles eram o quê? Testemunhas oculares. Eles estavam presenciando o que o mestre estava fazendo. Então tudo o que aconteceu, eles estavam ali visualizando com seus próprios olhos. Mas uma coisa que nós podemos como cristãos falar, eu posso falar e quer desafiar aqui quem não possa falar isso. Que a vida com Deus, a vida cristã, é de altos e baixos. Se fosse assim, ninguém desviava e voltava de novo. É de altos e baixos. Tem momentos que nós estamos brasa. Tem momento que está só a cinza, mas a gente tem que começar a se abanar para o fogo pegar novamente. E esse povo aqui que estava dentro de um contexto miraculoso, um contexto poderoso, um contexto glorioso, um contexto de uma manifestação sobrenatural. Esse povo aqui não está simplesmente pensando em voltar atrás. Eles estão literalmente caminhando ao sentido oposto do lugar da promessa. Porque eles estão caminhando a 11 quilômetros longe de Jerusalém, que era o lugar onde a promessa se concretizaria. Então, amados, a primeira coisa que nós podemos aprender com esses discípulos, no contexto
contexto ali do caminho de Emaús, é que as operações sobrenaturais, os milagres, eles não serão suficientes para nos fazer desistir, para nos fazer voltar atrás, para nos fazer parar. Sabe, amados, e nesse contexto todo que eles estão inseridos, Jesus, ele tem uma dinâmica de ensino, tem uma tratativa de instrução, e Jesus vai lá e começa a orientar. Ele simplesmente não tinha chamado esses homens, mas ele tinha chamado e ele tinha trazido para perto deles, para o convívio, para uma instrução diferenciada. Aqui não se trata de membros comuns, mas se trata do alto escalão, de pessoas que tinham conhecido, convivido e estado com ele. E pasmem, agora essas pessoas estão dando passos para trás, porque os milagres, eles não são suficientes para trazer salvação e para trazer permanência do povo. Somente o que nos firma é conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Mas seguindo, amados, Jesus, ele orienta, e Jesus não esconde de como seria a sua trajetória. É como Jesus, ele não esconde, presbítero Roberto, de como será a nossa vida, que terá problemas, que terá aflições. Então Jesus, em nenhum momento, ele falou para os seus discípulos algo que não era verdade. Tanto é que em Mateus 16, 21, você puder projetar, Mateus 16, 21, Jesus vai começar a falar acerca do seu ministério, e ele vai instruindo esses discípulos, e ele vai dizer, olha, o que é que fala aqui? Ele começou a mostrar aos seus discípulos que convinha o quê? Ele ia a Jerusalém para padecer muitas coisas por mão dos anciãos, dos principais, dos escribas, dos sacerdotes, e que ele ia ser morto, e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então o próprio Cristo estava falando, e ele não falou por parábolas, ele falou com todas as letras. Olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, eu preciso ir para Jerusalém. Chega lá, eu vou ser açoitado, eu vou ser entregue, eu vou ser morto. Ele disse claramente. Mas o que acontece muitas vezes nas nossas vidas é que quando chega o cumprimento de uma promessa, é que quando algo que o Senhor nos diz que vai acontecer, acontece, nos pega desprevenidos. E quando Jesus morre, há toda uma desorientação. O equilíbrio daquele povo é abalado. As estruturas são movidas. Por quê? Porque eles estavam ouvindo, mas eles não estavam prestando atenção. Porque Jesus disse, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Vou morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Mas eles não prestaram atenção. E tanto é que quando Cristo morre, há um desgoverno geral. Já na sua crucificação, ele já é abandonado. Alguns acompanham de longe, Pedro nega. E o texto vai falar, se nós formos ver, que um volta para Pedro, já volta para pescar. Ele já vai pescar. Já volta os velhos hábitos. A gente é muito fácil para... É só a gente sair da presença, irmãos.
Não precisa muita coisa, não. É só a gente sair da presença. E é qualquer um. É qualquer um. E aquele povo se desnorteia. E começam a procurar cada um seu rumo, cada um agora o que fazer. Porque escutou algo que o Senhor falou, mas não compreendeu na profundidade e na totalidade. Porque a gente escuta, mas aquilo precisa descer para o nosso coração. Precisa ruminar, tá? E começar a fazer sentido nos nossos órgãos, na nossa vida. E eles ouviram, mas não compreenderam. E eu quero destacar aqui algumas características do que levou esses homens a querer voltar atrás. E fica um alerta para nós. Fica um alerta a começar em mim. Porque quantas vezes eu já pensei em desistir? Quantas vezes? Olha, irmãos, de 2024 para cá, eu nem conto quantas vezes eu já me converti. E já me converti de novo. E já me converti. E já me converti. No meu processo que eu passei. Eu tinha uma filhinha do coração, né, que morava comigo, ainda tenho, mas não é minha filha de sangue. Eu chegava para ela e dizia assim: Cris, minha filha, a partir de hoje não é um negócio de igreja nem nada. Eu, assim, não vou deixar de ser pastor, não vou ajudar as pessoas, mas não quero negócio de igreja. Esquece isso. Pode pregar, acabou. Chega. E aí eu saía do trabalho e ia pro horário de almoço, lá em casa. E aí eu começava a escutar: dá-me de beber, pois tenho sede. Eu não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. E aí eu voltava, eu dizia: menina, já tô crente de novo. E aí eu dizia assim: não vou mais pregar. E aí passou um senhor lá na porta do mercado que eu trabalho e falava assim: você não prega, né? Eu falei: não prego. Ele nem me conhecia, nem sabia que eu era pastor, sabia nada. Não prego. Eu prego porque eu prego, né? Aí ele falou: eu vou acertar para a senhora pregar lá na minha igreja. Eu falei: tá bom, acerta. Qualquer dia desse aí eu vou. Mas tipo assim, né? Para me livrar dele. Vai. Tá bom. Aí quando chega no outro dia, pronto, já acertei, você vai pregar hoje lá na igreja. Como menino, não é hoje, tá certo. Eu digo: menino, não é hoje, você vai pregar hoje. E toda vez que eu penso em desistir, o Senhor me dá uma oportunidade para eu pregar. Vocês pensam que eu estou aqui que é porque eu quero? Não. É porque o Senhor sabe como tratar a cada um. Ele sabe como tratar cada um. E aconteceram várias experiências. Eu falava: eu não estou pregando, eu não quero pregar, eu não quero orar por ninguém. O povo lá em casa: não, pastor, quem vai orar vai ser a senhora. Falei: tá bom, Senhor. Então eis-me aqui. Mas voltando à palavra, porque é a palavra que limpa. Não é o meu testemunho pessoal. Eu tenho muitas coisas para falar. Se der tempo eu falo mais alguma, mas vou me ater à palavra. Então aqueles homens, eles estavam assim. Não era querendo desistir, não. Eles já tinham desistido.
pai está na casa. E eles já tinham desistido. Mas eu quero destacar algumas características do que pode nos fazer desistir. O primeiro ponto deles é a letargia. O texto vai falar que quando eles iam falando acerca de Jesus, no 15 vai dizer que eles iam falando acerca de Jesus, fazendo pergunta entre si. No 16 vai dizer que enquanto eles falavam, que o próprio Jesus vai e se coloca do lado deles. Mas o que é que acontece? Os olhos deles estavam como o quê? Fechados. E a letargia é isso. É um estado de sono profundo. É semelhante ao sono profundo, é um desequilíbrio, é uma desorientação. Tanto é que o próprio mestre se apresenta do lado deles e eles não têm noção de que é Jesus. Porque a letargia ela vai trazer uma falta de ânimo, uma apatia, um desinteresse. A pessoa ela vai ficar emocionalmente desligada. E isso é terrível, porque nós somos emocionais. Eu prefiro um povo mais emocionado, que dá lugar. É um negócio muito sério, muito racional. E quando nós estamos emocionalmente desligados, nós começamos a fazer as coisas no automático. Fazemos por fazer. A gente começa a vir por obrigação. Mas o nosso coração não está mais naquilo. Perde a motivação, perde o ânimo de servir, mas entenda, nós estamos servindo ao Senhor. Não é aos homens. Mas muitas vezes a gente quer fazer de qualquer maneira. Quer fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque estamos emocionalmente desligados. As pessoas vêm, mas não se envolvem. Mas é como a peça falou muito bem ontem. É você lá e eu cá. Sabe, as coisas do reino começam a perder a graça. Qualquer aniversário de boneca fica mais importante do que o corpo. Sabe, amados? E os discípulos estavam assim, com os olhos meio que fechados. E quantos de nós não estamos assim, sem enxergar sequer onde a gente está pisando? Quantos de nós estamos só reclamando, dizendo: Deus, eu estou só. Senhor, tu me abandonaste. Senhor, o que é que está acontecendo que eu não te vejo? Eu não te sinto. Mas eu quero dizer que independente de você ver ou sentir, o Senhor está ao nosso lado. Porque aquele povo não estava vendo. Eles não estavam reconhecendo e sentindo, mas Jesus estava do lado deles. E quantas vezes nós estamos assim, só dizendo: Pai, eu estou abandonado, eu estou sozinho. Ah, ninguém se importa comigo. Por quê? Porque a letargia espiritual está nos fazendo voltar atrás. E nós não estamos conseguindo ver. Não estamos conseguindo perceber. Porque a letargia, ela altera a percepção. Mas Jesus está ao nosso lado. Amém? Um segundo ponto que fez com que aqueles homens, eles voltassem atrás, está descrito lá no versículo 17. Prego a palavra. Ele fala: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? Amados, o segundo ponto que nos faz querer voltar atrás é a tristeza.
Nossa. As críticas, os olhares. Tem um hino de Marcos Antônio que diz que se nós fôssemos julgados e condenados, se nós fôssemos julgados pelo homem, condenados, nós já estaríamos. As pessoas só sabem o que está na superfície, mas elas não sabem das dores e das marcas que nós carregamos. Sabe, tem coisas que vêm como flecha para nos entristecer. E aqueles homens, eles estavam tristes. Por quê? Porque Jesus havia morrido. E estar triste é uma condição humana. Faz parte da vida humana a tristeza. Agora, o que não é normal, o que é antinatural, é quando a tristeza, ela vira raiz de amargura. E ela começa a me contaminar. E ela vai descer e contamina outras pessoas. E aquilo vai alterando o curso da minha vida. Vai alterando quem eu sou. E o que as promessas do Senhor significam para mim. Sabe, a tristeza daqueles homens começou a alterar o rumo deles. Tanto é que eles estavam na direção oposta. Estavam indo para onde não deveriam ir, porque eles estavam muito tristes. Que é o próprio Jesus que reconhece. Por que vocês estão tão tristes? Sabe, amados, e quando ela começa a direcionar a nossa vida, esse é o problema. E quantos têm estado tristes? E têm parado? E têm desistido? Deixar a tristeza ser um Deus na sua vida. E se nós focarmos apenas na tristeza, se nós formos focar nas críticas, ô irmãos, elogio não vem não, mas crítica vem. Mas meu pai já dizia, minha filha, você vai ser pastora, pastor tem que ter costas largas. Então pode falar, não tem problema não. A gente tem que ser igual clara de ovo, que quanto mais bate, mais a gente rende. Tem que ser assim. Quanto mais bate, mais a gente rende. Sabe, queridos, e eles estavam tão tristes. E eles começaram a voltar atrás. Que a tristeza não venha ser um impedimento na minha e na tua vida. Um terceiro ponto que eu quero trazer aqui também. O relógio não é nosso amigo. Está lá no versículo 18 ao 20. Eles vão relatar. Eles conheciam a história, mas eles não criam no autor da história. Eles conheciam a história, mas não criam no autor da história. E aí o 18 vai falar, e respondeu, cujo nome era Cleófas: és tu peregrino em Jerusalém? E não sabe das coisas que nela tem sucedido esses dias? E ele diz, as quais? Ele fala, as quais, a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Você não conhece o que estava acontecendo? Eles dizem que Jesus era varão, profeta, que era enviado de Deus. Aleluia. Mas cadê agora eles crerem que ele ia ressuscitar no terceiro dia? Eles até sabiam, eles tinham visto, como eu disse no início, muitas coisas. Mas cadê? Cadê crer? Sabe, amados, é muito fácil a gente falar. É muito fácil nós citarmos as Escrituras.
Mas nós precisamos entender que falar por falar não resulta em nada. Precisamos entender que falar não é acreditar, não é crer, não é ter fé. Falar não é viver. E tanto é que nesse decorrer, eles estão se ausentando do lugar da promessa. Eles estão caminhando na direção oposta. Mas eles vão falando entre si sobre Jesus. O que adianta? Falar sobre Jesus e ir na direção oposta. Sabe, amados, nós precisamos falar de Jesus. Mas nós também precisamos viver Jesus. Nós precisamos viver Jesus. Eu tenho dito, Senhor, me ajuda a viver o Senhor da minha vida. Essa tem sido minha luta diária. Senhor, me ajuda na minha pouca força. Sabe, o apóstolo Paulo, ele chegou e um ponto da vida dele que ele disse: o morrer, o viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Saber e não crer, saber e não viver, vai nos fazer voltar atrás. Nós precisamos, urgentemente, viver Jesus. Sabe, amados, um outro ponto que fez com que esses homens eles voltassem atrás e que pode também nos fazer voltar atrás. Está no versículo 21. Ele vai falar: e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eu já falei sobre esse ponto em uma outra ministração, mas ele cabe aqui também. É o quê? É uma expectativa frustrada. Qual era a expectativa daquele povo? A expectativa daquele povo era que Jesus viesse restaurar Israel, viesse estabelecer um reino físico, viesse remir a Israel do império romano que estava dominando e subjugando Israel naquele tempo. Eles pensavam que Jesus viria de uma família nobre, em pompa, em glória, e ia elevá-los a uma situação melhor. Tanto é que os judeus ortodoxos, até hoje, eles não reconhecem Jesus como Messias. Até hoje, eles estão aguardando o Messias que vinha estabelecer um reino terreno em Jerusalém. Até hoje. Quando se fala no nome de Yeshua, de Jesus, eles cospem. Eles rejeitam. Porque eles não recebem esse Jesus. Por quê? Porque a expectativa estava errada. Então eles estavam indo por quê? Eles diziam: olha, ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia, mas hoje já é o terceiro dia e eu não estou vendo nada. É o terceiro dia e nada aconteceu. Sabe, queridos, o que eles não entendiam era que Jesus veio aqui e foi fazer algo maior, algo superior. Jesus não veio simplesmente remir a nação de Israel. Jesus veio para estabelecer um plano de salvação para toda a humanidade e não apenas para algumas pessoas. E quantas vezes nós andamos no ciclo e queremos, olhando para o nosso umbigo, que Jesus resolva o nosso problema? É eu, é minha casa, é minha família, é o meu casamento, é eu. E nós nos esquecemos de disponibilizarmos as nossas vidas para que o poder do Senhor seja derramado e a excelência da glória seja dele.
para que o nome dele seja glorificado através de nós, independente do nosso sucesso ou do nosso fracasso, mas que ele seja glorificado. Sabe, amados, e esse povo estava assim, com essa expectativa errada, querendo que o Senhor resolvesse o problema do judeu. Mas o Senhor, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi essa a missão dele. Jesus não veio exclusivamente resolver o problema da nação judaica. E aí você pode me falar, mas eu espero tantas coisas do Senhor. É errado eu esperar alguma coisa do Senhor? De maneira nenhuma. É nele que nós temos que esperar. Mas eu quero te revelar aqui um segredo. Para mim, a sua expectativa ela não ser frustrada. Sabe, é quando a nossa expectativa está apoiada na palavra do Senhor. E apoiada em Jesus, que é a própria palavra, que é o verbo de Deus. Então, quando a nossa expectativa está apoiada nele, nós não vamos ser confundidos. Nós seremos vitoriosos. Aleluia. 2 Coríntios 1:20 é um texto que eu gosto muito, que vai falar que todas quantas são as promessas de Deus tem em Cristo, sim, e por meio dele o amém, e é proclamado para a glória de Deus. Então tudo que Deus falou está garantido em Cristo e vai acontecer. Mas não segundo o que nós pensamos ou queremos, mas segundo o poder dele que opera em nós. Aleluia. E isso é o que faz com que as pessoas retrocedam. Quando ficam muito apegadas a essas coisas. Quando ficam nessa frieza, nesse esfriamento espiritual, na letargia. Quando ficam sem fé, sem crer nas promessas. E aí vão no rumo errado. Mas, queridos, seguindo a história, Jesus, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele precisou ir caçando os seus discípulos. Como eu falei no início, eles estavam por aí. E talvez se Jesus não fosse buscá-los, nós não saberíamos, né, como é que estaria aqui a palavra. Como era que esse evangelho. Se o Senhor não fosse me buscar, vocês não iriam me conhecer aqui. Isso eu tenho certeza. Se o Senhor não fosse te buscar, você não estaria sentado aqui tão bonito hoje, celebrando a Ele. O mérito é dele. O mérito é dele. A glória é dele, a honra é dele. E ele vai lá e ele começa a caçar esse povo. Vai atrás de Pedro, que já está pescando. Tem um tete a tete com Pedro. E vai atrás desses dois que estão ali no caminho de Emaús, que não fazia parte dos 12, né, da elite dos 12. Mas para o Senhor não tem elite. Cada um é especial. Cada um tem valor. Aleluia. E tanto é que ele vai atrás desses, de um anônimo e do outro que é Cleófas. Vai atrás. Sabe, queridos, porque apesar de tudo isso, Jesus, ele é o único que não nos abandona. Jesus é o único que vai atrás da ovelha ferida e perdida. E graças a Deus que ele não desistiu de nós. Porque eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei porque que ele me escolheu. Mas ele nos achou. E ele vai ao encontro dos seus discípulos. Ou por que não dizer o reencontro com os seus discípulos?
E esse reencontro de Jesus com seus discípulos também traz consigo algumas características. Jesus, ele se coloca ali no meio daquele povo de uma maneira anônima, ele não se apresenta. E ele começa pacientemente a ouvir a história. Você pensa que o Senhor cansou de ouvir a tua história? Ele não cansou, não. Ele não cansou. Ele já sabia de tudo. Tem alguém que já perdeu a paciência, né? A pessoa conta uma coisa, depois conta a mesma coisa, depois eu já escutei isso, tá? Mas Jesus não. Ele vai ali caminhando e fala: por que vocês estão assim tão tristes? O que está acontecendo? Do que vocês estão falando? Sabe por que ele quer ouvir da nossa boca a nossa versão da história? Porque tem tantas versões, amados. Tantas versões. Muitos poderiam dizer desses dois covardes, abandonaram a fé, estiveram com o mestre, não são dignos. Poderiam falar inúmeras coisas. Mas Jesus, o que morreu por eles, vai ao encontro deles e pacientemente escuta a versão da história. E à medida que o Senhor ele vai escutando essa história, no versículo 25, ele vai dizer: honestos e tardos de coração, para quem crê em tudo que os profetas disseram, porventura não conviu que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus escuta a versão, mas ele também não escuta simplesmente para passar a mão pela cabeça, não, ele dá uma correção. Esse reencontro de Jesus com os seus discípulos foi também para corrigir, foi também para orientar. Mas vocês são tolos, nécios é tolos. Que tolice é essa? Que besteira é essa? Que bobagem é essa que vocês estão fazendo? O que é que você está fazendo na sua vida? O que é que você está fazendo do que eu confiei nas tuas mãos? O que é que você está pensando? O que é que você está conversando? Ei! Acorda, Gavilane! Como já está a tua vida? Sabe que o lugar do reencontro ele vai sim com amor, mas ele também corrige. Jesus não foi lá simplesmente para passar a mão pela cabeça. Você não vai ver um momento o pai afagando, abraçando eles. Não, tudo tem hora, tudo tem momento. E tem hora que a gente precisa receber um chacoalhão para a gente poder acordar. Tem hora que a gente sai daqui da igreja com a cabeça rodando assim na palavra, pensando, vai, meu Deus, me ajuda a melhorar. Então a gente diz assim, não, vou mudar. E sim, você já sai do culto aqui com a lista na cabeça. Meu Deus, me ajuda, essa semana vai. Por quê? Porque o Senhor não passa a mão na nossa cabeça. E Emaús não foi diferente. Ele foi lá e ele confrontou os seus discípulos. Ele confrontou segundo aquilo que eles estavam agindo. Então o que eles estavam fazendo era uma tolice. E era. O Senhor fala: tolos, nécios, tardos de coração. Vocês não estão crendo, vocês estão sem fé. Vocês estão numa situação complicada. Aleluia, glória a Deus. E ele vai ali. Além de corrigir, o Senhor também vai lá e instrui na palavra. Porque quem lava é a palavra.
quem lava é a palavra. E o texto vai falar, né, que em terceiro lugar esse reencontro é marcado também por uma instrução. E olha que Jesus já tinha ensinado, mas Deus que a nossa cabeça é dura, né? Então que para entrar uma coisa na nossa cabeça dá muito trabalho. Glória a Deus, aleluia. E Jesus já tinha instruído esse povo, já tinha ensinado, mas ó, o povo custou. E aí o texto, o versículo 27 vai dizer que ele começou por Moisés e por todos os profetas, explicando o que havia escrito sobre ele nas escrituras. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Começou ali, ó. Teve que ir de novo no Beabá. Beabá. Então a gente reclama da palavra, né? Mas eu aprendi que quando a palavra é repetitiva, é aquela mesma palavra, é porque a gente ainda não praticou. Quando a gente praticar, aí vem a próxima lição. Então Jesus volta e começa a ensinar o Beabá para eles, começando de Moisés, os profetas e os salmos. E começa a instruir. Glória, glória, glória a Deus. E também nesse resgate, nesse reencontro, né, dos seus discípulos ali no caminho de Emaús, tem instrução, tem ensino e tem palavra. Instrução, ensino e palavra. Tem que ter a palavra. Tem que ter instrução. Eu quero convidar vocês para vir para o culto de ensino. Né, Tiago? Tem instrução, tem ensino, tem palavra. Venha para o culto de ensino. É uma bênção. E esse reencontro também do Senhor com os seus discípulos é marcado também pelo compartilhar do pão. Quando chega nessa aldeia e já é tarde, Jesus ele faz que vai mais adiante. E não tem uma vez que eu não leia Emaús ou que eu não lembro de Emaús, que eu não lembro da minha tia cantando. Divino companheiro do caminho, fica Jesus assim mais tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. E nesse momento que ele faz que vai para mais adiante, ele diz: não, vem, fica com a gente à tarde. E tem um princípio aqui. Tem um princípio. Tem dois, mas vou falar do primeiro, que é a hospitalidade. Os cristãos de hoje têm perdido a hospitalidade. Hoje é uma individualidade. E a gente tem aquela desculpa, né? Porque andar junto dá problema. Dá mesmo, mas depois a gente resolve. Aleluia, Deus. Quando tiver ser humano, vai dar problema. Eu ainda não recebi vocês aí na minha casa, porque é pequeno o lugar que eu moro. Quem já foi lá viu, mas eu gosto de gente. Mas eu vou alugar uma casa grande, eu vou comprar, né? Comprar, amém, amém. Eu vou receber vocês. Teve um ano na igreja que eu fiz um voto ao Senhor, que eu ia receber todos os irmãos na minha igreja, na minha casa. Aí eu fazia assim, final de semana um, final de semana outro grupo, final de semana outro grupo, eu consegui. Glória a Deus. Sabe, queridos, eles puderam se reencontrar de fato, porque a hospitalidade ela foi ativada. E foi o canal pelo qual a mão do Senhor se manifestou. Um outro princípio
permitiram sentar à mesa com o Senhor. E existem coisas que não serão liberadas na imposição de mãos ou no receba. Tem coisas que vão ser liberadas, ativadas, destravadas no sentar à mesa, no conhecer, na intimidade. Sabe, amados, quando a chave da vida deles começou a virar, nesse processo que eles estavam, quando eles sentam à mesa, o mestre toma o pão, ele corta e abençoa. A partir dali, os olhos deles são abertos. Quando a igreja viver a unidade é como está descrito na palavra, é um só Deus, um só batismo, é um Senhor, Deus e Pai de todos, que é em todos e por todos. Quando a igreja sai da unilateralidade, a unilateralidade é quando um grupo específico busca os seus próprios interesses. Mas a unidade é quando todos buscam o interesse de todos. Não tem ninguém maior do que ninguém. A Bíblia fala que aquele que quer ser o maior, que ele sirva. Sirva. Então existem coisas que só serão liberadas. Tem olhos, tem escamas que só cairão assentados à mesa. Onde Jesus também está assentado. Porque tem mesas que ele virou. Tem mesas que ele vira. Tem mesas que ele não assenta. Oh Deus. Então existem ativações ministeriais que precisam estar alinhadas com o teu pastor, com os pastores assentados na mesa, para que as escamas dos olhos caiam. Lá em casa, às vezes a gente está sentado para comer. Aí Clara fala, se eu chegar, não, peraí, puxar a cadeira que Jesus vai sentar aqui mais nós agora, ele vai comer aqui com a gente. Minha mãe, não, ele vai sentar. Ele está sentado aqui. Vai comer conosco. Nós precisamos, amados. Precisamos com urgência. E é nessa comunhão, no ambiente de comunhão. Como eu digo sempre, os maiores milagres que eu já vivi foi na minha casa, na minha cozinha. Na minha cozinha estéril já foi mãe de filhos. Na minha cozinha, pessoas que tinham problema no útero foram curadas na minha cozinha. Na minha cozinha foi os lugares que eu tive mais visão e revelação da glória do Senhor. Na minha cozinha. Porque é um ambiente de cura e a mesa cura. Através da unidade da comunhão. O céu se move, o inferno retrocede, os demônios não ficam. A Bíblia diz que quando nós formos um, o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus. Mas nós precisamos ser, não é metade, não é meio, é um. Ah, porque aquele irmão não me desce? Bebe água, irmão, para descer. Ele precisa descer. Porque nós vamos para o mesmo céu. Eu quero dizer, eu tenho certeza da minha salvação. Tenho certeza que eu vou para o céu. Você vai ter que me aturar lá. Então acostume-se comigo aqui na terra. E o meu pastor, ele utilizava um exemplo, me permita usar aqui, para explicar a unidade. União e unidade. Ele falava assim que todas as batatas dentro de um saco era união, né? Elas estavam unidas, estava tudo dentro do mesmo saco e tudo era batata. Mas ele fala que quando faz o purê, a unidade, porque todas perderam a casca, está tudo misturado. Então nós precisamos de uma unidade como um purê.
de batatas. De uma maneira muito simples para falar. Porque aí, irmãos, a gente vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Olha a bênção que foi esse congresso. Olha o chamamento da oração. Olha os diáconos comprometidos. Os obreiros comprometidos. Na unidade o Senhor ordena a bênção. Na comunhão o Senhor ordena a bênção. E seguindo, amados, quando aquele povo tem esse destravar, quando aqueles homens, né, têm os seus olhos abertos, e imediatamente eles decidem voltar para um lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. O texto vai dizer que Jesus parte o pão, e quando as escamas caem dos olhos, Jesus desaparece. E quando eu pensava em Emaús, eu só via essa figura de Jesus desaparecendo. Jesus desapareceu, Jesus desapareceu. Mas a história segue. E fala que eles começam a dizer: não ardia o nosso coração? Enquanto estava sendo comunicada as Escrituras. Depois desse impacto do reencontro, quando as escamas saem, o coração volta a queimar por Jesus, a mornidão, a frieza, ela sai. Há um aquecimento do coração. E eles se levantam. E diz que imediatamente. Então existem coisas que são para imediatamente. Existem situações que nós precisamos resolver imediatamente. Não é para dar tempo, é para resolver. E eles imediatamente se levantam e vão para onde? Para Jerusalém. E esse relógio hoje ele não está me ajudando. Já consertaram ele, que ele estava um pouquinho atrasado. Ele está atrasado ainda. Então eles se levantam. Vou tentar concluir. E eles, com esse levantar e voltar para Jerusalém, eles estão se posicionando. Dizendo: vem o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eles se levantam e voltam ali para o lugar da promessa. E quando eles voltam, eles começam a contar para os discípulos: olha, o Senhor ressuscitou, Ele nos apareceu. E os outros também, Ele ressuscitou, já apareceu a Simão, eu já tinha ido também buscar Pedro. E quando eles estão nesse frenesi, Jesus vai e se apresenta de novo no meio deles e diz: paz seja convosco. Sabe, amados, quando nós nos posicionamos diante daquilo que Cristo quer, Ele não vai nos abandonar. O texto vai falar de Filipenses 1,6, que Ele é aquele que completa a boa obra que Ele tem começado. Ele não deixa nada inacabado. Então Ele voltou. Ele foi até Emaús. Ele ouviu a história daquele povo. Ele trouxe correção, trouxe instrução, restaurou a comunhão daquele povo. E diante disso, os seus discípulos apresentaram uma contrapartida. Eles se posicionaram. Eles voltaram para o lugar da promessa. E Jesus se apresenta para eles mais uma vez. E dessa vez, quando Jesus se apresenta, agora o cenário já é diferente. Jesus já começa a liberar coisas maiores. Jesus agora começa a liberar coisas maiores. E eu peço que você acompanhe comigo na palavra, porque é a palavra aqui. No versículo 45. Fala: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Glória a Deus. Olha o que acontece mais. Ele fala: e eis
Vamos no 47. 46, e diz: assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. E dessas coisas vocês são as suas testemunhas. Houve o quê? Um comissionamento para poder pregar o evangelho. E ele vai e diz mais: e eis que eu estou enviando a promessa do meu Pai, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. E seguindo, vai dizer que no 50, que ele levou eles para fora e os abençoou. E seguindo, vai dizer que depois Jesus se aparta deles e sobe na vista de todos. Se eles tivessem ficado para trás, eles perderiam essas bênçãos. Aleluia. E o texto vai falar no 50, e levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando eles, tornaram como? Com grande júbilo, com grande alegria. A tristeza foi embora e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. É esse o Deus que nós temos, que vai até nós no Emaús, no ponto da desistência, e nos restaura, nos reposiciona e nos confirma a sua promessa, e conta comigo e contigo para executarmos o seu plano aqui na terra. E em Atos 2, eu queria que você se colocasse de pé para nós vermos esse texto. Atos 2. Eles permaneceram. E a palavra vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Para viver o avivamento, nós precisamos de um posicionamento. Eu quero dizer que nessa noite o Senhor nos encontrou no Emaús, porque Ele quer nos encher até transbordar para aquela história velha que contavam sobre nós, que dê espaço agora para as novidades que Cristo tem para as nossas vidas. E eu quero que você feche os teus olhos, que você se permita ser encontrado pelo Senhor. Nós ouvimos aqui a palavra pelo servo do Senhor, que é um tempo que você que pregava, volte a pregar. Você que dava estudo, volte a dar estudo. Você que cantava, volte a cantar. É isso que o Senhor quer operar em nosso meio. Que você possa se render a Ele. Diga: Senhor, eu estava em Emaús, mas eu voltei para o lugar da promessa. Eu estou em Jerusalém. Estamos reunidos como em Atos 2, Pai. Nós estamos aqui, Pai, te clamando. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode sobrar o vento, acender a casa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode sobrar o vento, acender a casa. E viva
batiza com fogo. Ele acende a chama em mim. Acende, Senhor, a vida dos pais. Batiza com fogo. Conta conosco nessa noite, Pai. Ele acende a chama em mim. Acende, Senhor. Levanta a mãozinha assim pra você. Estamos aqui, Pai, disponíveis à atuação ao teu agir. Muito obrigado por o Senhor nos encontrar no nosso Emaús. Nós disponibilizamos a atuação, Pai. Transforma a nossa vida de glória em glória. Conduz-nos para a glória do teu nome, Senhor. Glória a Ele, salve o nome do Senhor. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E me batiza com fogo. Ele acende a chama em mim. E me batiza com fogo. Ele acende a chama em mim. Levanta uma mãozinha, Glória a Deus. o dia Pode glorificar batizando. aquele que era, que é e que há de vir. Lá atrás. Aleluia, Pai. Te damos graças, Poder de Senhor. Deus que tira o A pecado do terra mundo. está cheia da tua glória, Pai. Nos batizará com o Espírito Santo e com Aleluia, Deus. fogo, com fogo. A gente vai cantar. Acende outra vez, tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez, tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez, tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração vem atrás. Aviva, Senhor, a tua obra. E pode ser de Aleluia. Glória a Deus. Posso sentar? Tu és aquele que junta os pedaços e transforma a dor em amor.